Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho sumida aqui do canal, tive alguns contratempos e não consegui trazer mais vídeos pra vocês, tem um bom tempo. Mas hoje eu voltei aqui com um vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Eu tinha uma encomenda de Nossa Senhora Aparecida para um cliente e eu decidi gravar pra vocês como que eu vou fazer essa peça. Eu peguei duas massas na cor marrom, uma tonalidade e uma tonalidade mais clara. Vocês podem pegar qualquer massa marrom e colocar massa branca ou massa pele e fazer a tonalidade, uma mais clara e uma mais escura. Eu peguei as que eu tinha aqui em casa, mas não é obrigatório pegar a mesma tonalidade que eu. Então aí eu peguei a primeira massa, sovei, dividi em duas partes, mais ou menos umas 20 a 30 gramas. E vou fazer aqui uma bolinha. Vou fazer a nossa bolinha aqui bem lisinha. E a coxinha. É um corpinho muito simples. Para quem está iniciando a modelagem manual. Então, a gente vai fazer assim uma base para que não fique caindo pro lado nem pra frente. Então é bom a gente fazer uma base bem chatinha, né? E aí eu dei uma beliscadinha pra gente poder fazer meio que um pescoço. A gente não vai colocar gola, porque geralmente é a imagem de santinho que a gente coloca gola, né? Nas imagens de Nossa Senhora, geralmente as que estão de vestida de freira, a gente coloca aquela golinha. Não é o caso dessa imagem. Agora eu tô pegando a massa da tonalidade mais clara, daquele marrom mais claro que eu tinha separado pra vocês. Tô sovando bem. É sempre importante a gente sovar bastante para que a massa não tenha rachaduras. E até assim pode haver, dependendo da qualidade da massa que a gente usa. Então a gente vai sovar bastante. E vamos fazer o rostinho. Aí a massa tá bem lisinha. Eu fiz a bolinha. Vou deixar ela mais lisinha o máximo possível. E a gente vai fazer aquele rolinho no meio da bolinha, aquele rostinho que eu já ensinei aqui pra vocês, aquele rostinho bem simples, né? E vamos alisando a parte que a gente vai colocar o olhinho. E aí vocês verem se vocês querem mais côncavo, se vocês querem menos. Lembrando que a massa, quando ela seca, ela perde um pouco desse côncavo. Eu prefiro usar o olho resinado, que me poupa trabalho de pintar os olhinhos, né? Hoje a gente tem essa possibilidade. Eu tô mostrando pra vocês aqui de onde são esses olhinhos. Eu acho que é um bom investimento, principalmente para quem ainda não sabe pintar o olhinho, não tem essa habilidade. Então eu acho bastante interessante. Aqui eu marquei aonde eu vou colocar os olhinhos. Finalmente eu comprei o meu pincel modelador, porque o meu filho tinha mordido. E aí eu coloquei os olhinhos e vou empurrar aqui com aquele pega estresse, né? Ó, até botei um pouquinho de cera no olho. E agora a gente vai marcar a boquinha com aquele marcador que a gente já tinha feito aqui. Ó, aquele marcador de canudo que a gente já tinha feito aqui no canal, que eu já tinha ensinado pra vocês.
e vamos marcar a boquinha. Vamos deixar o buraquinho aqui. Não precisa fazer orelhinha, porque a gente vai colocar o cabelo e o manto por cima. Então eu acho que não tem necessidade de ter uma orelha. A gente vai esperar secar por mais ou menos uns 2 dias, 24 horas, dependendo da umidade que esteja, o calor na região de vocês. Aí eu coloquei um palitinho de churrasco, mas pode ser também um arame galvanizado, para poder sustentar, né, a cabeça quando a peça estiver seca. Eu não indico vocês a juntarem uma parte na outra agora, porque vai deformar a peça, vai amassar e não vai ficar legal. Então aí já se passaram uns 2 dias aqui em casa, a peça já está bem seca, muito, muito, muito seca mesmo. Tava bem quente aqui em casa e eu deixei ela secar por 2 dias. Vocês podem ver que já mudaram a cor. E eu vou utilizar agora a cola para poder fazer a outra parte do corpo. Essa cola aí é a cola legítima, mas vocês podem usar cola branca para artesanato também, que funciona super bem. Eu vou fazer essa bolinha tipo uma emenda. Não é uma gola, mas é uma emendazinha que vai dar uma golinha. Vai ficar tipo uma bolinha assim, uma golinha assim, mas não uma gola de freira. Uma golinha para fazer uma junção, né, com o pescoço e o corpo. Agora a gente vai para a parte dos bracinhos. Tô sovando bem a massa para não haver rachaduras. Principalmente quando tá muito quente, a gente precisa tomar esse cuidado. Aí eu dividi as 2 partes e vamos fazer o mesmo procedimento do corpinho, uma bolinha e uma coxinha longa. Aí a gente vai medir se a gente quer realmente esse tamanho de braço. E eu vou dar esses belisquinhos para fazer como se fosse uma manguinha. Eu gosto de fazer desse modelo, mas vocês não precisam fazer essa manguinha não. Vocês podem já fazer um furinho para poder colocar os bracinhos sem fazer essa manguinha, né? Que geralmente fica quando as pessoas fazem aquele movimento de oração, quando os santinhos são produzidos. E aí eu vou fazer uma marcação ali para dobrar melhor o bracinho. Aí eu vejo o tamanho, se é esse tamanho que eu quero. Aí eu acho que tá muito grande, eu corto. E é sempre assim, gente, artesanato é você experimentar. Você tá experimentando o que fica bom e o que não fica. Às vezes a gente corta uma coisa, corta outra, mas não acho interessante, porque mesmo que a gente já tenha experiência em modelar certas coisas, a gente também às vezes não sabe no que vai dar. Começa a fazer uma peça, não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, ou alguma coisa não pode ficar conforme a gente idealizou, e aí tem que organizar outro plano. Então artesanato não é a perfeição de primeira, é você tá experimentando e treinando a sua modelagem também, para saber o que às vezes funciona e o que às vezes não funciona. Nunca uma peça fica igual a outra. A gente nunca vai fazer um produto igual a uma foto que um cliente manda. É sempre a sua arte, o seu jeitinho de modelar. Então a aula serve para vocês aprenderem coisas técnicas
e colocar em prática na sua criatividade. Eu vou colocar um arame aí galvanizado para poder segurar as mãozinhas. Se não tiver arame galvanizado, vocês podem colocar palito de dente, mas eu prefiro o arame galvanizado. Eu cortei e vou botar esse pedaço. Esse pedaço ficou bem grande, mas eu vou deixar assim mesmo. Eu vou deixar agora os bracinhos endurecendo um pouco pra gente fazer a outra parte do rosto. E agora a gente vai dar expressão, né, pra nossa santinha. Eu vou fazer com um pincel, mas vocês podem fazer com a caneta também. Porque quem não tem habilidade com pincel pode usar a caneta, como eu já usei muitas vezes lá no meu início, quando eu comecei no biscuit. E o pincel é treinamento, né? A gente vai treinando e vai pegando mais confiança para fazer as pinturas que é necessário. Então, eu pinto desse jeito aqui. Sempre sujando a minha mão de tinta, eu vivo com a mão assim, mas é assim que eu faço. Então, vamos fazer uma pintura de sobrancelha e de cílio bem simples. As primeiras vezes que vocês vão fazer não vai sair perfeitamente, mas é absolutamente normal. E a cada vez que vocês fazem, mais vezes vai ficando mais bonito. Então tudo é estudo e experiência mesmo. Já viu como deu uma diferença? E agora a gente vai deixar o pincel e a tinta de lado. É sempre bom ter um lencinho umedecido. Eu gosto de trabalhar com lenço umedecido perto, para poder mesmo tá limpando a mesa, limpando os dedos, limpando às vezes a peça. Eu vou umedecer um pouquinho o rosto, por quê? Porque a gente vai fazer a pintura do blushzinho para dar uma corzinha no rostinho da nossa peça. Como a minha peça tá completamente seco, às vezes o blush não pega muito bem. Então eu dou uma umedecida com um lencinho e passo a maquiagem. Tem uma maquiagem própria para biscuit, mas eu gosto de usar às vezes o que eu tenho em mãos, que é o blush, que é aquela paletinha que a gente compra bem baratinha de artesanato. Olha como ficou legal. Quem não tiver pincel pode usar o dedo normalmente, que fica também dá o mesmo efeito. Olha como já modificou. Agora que eu já limpei meu dedo e a gente vai terminar esse corpinho. Essa colinha aí eu acho que todo mundo conhece, todo mundo tem em casa. A cola 793. A minha tava difícil de abrir a beça. Eu vou colar essa parte agora com essa cola para ela ficar bem firme, bem colada. Lembrando de não deixar o excesso de cola, porque aí vocês ficam colando a mão, é uma confusão só. Vou adicionar os braços e já estão mais firmes, porque nesse dia estava bem quente aqui, então é bom e é ruim. A gente trabalha quando o dia tá quente, que a peça resseca muito rápido, o biscuit, às vezes a gente não quer isso, quer fazer alguns detalhes
é ruim nesse aspecto, mas é bom que a gente consegue às vezes montar uma peça em um dia. Aqui eu tô experimentando as posições que eu quero, que eu tô analisando que eu quero as mãozinhas. Vocês podem escolher dela ficar com a mão para baixo, com a mão, né? Enfim, vai da escolha de vocês. E aí eu vou deixar aqui bem juntinho, lembrando que a peça vai secar, vai encolher. E aí é importante a gente deixar a peça da posição que a gente deseja, lembrando sempre do encolhimento dela. Então eu peguei aqui a minha massa preta da Polycol. Ela tá bem fresca, essa massa tá bem gostosa de trabalhar, mas às vezes tem lote que ela não tá muito boa, então é bom vocês sempre experimentar o tipo de massa que vocês se adaptam para trabalhar, né? Eu gosto de usar a Inkway também, é muito bom. As massas da Modele também são muito boas. Depende do que vocês vão encontrar na região de vocês, né? A Bela G também é muito boa. Tem várias marcas de massa de biscuit. E aí eu achei que tinha muita massa e eu vou fazer o cabelo. Peguei um pouquinho de óleo mineral. Abri. E agora eu vou ver o tamanho que tá o cabelo. Eu gosto de fazer um cabelo longo. Mais ou menos no mesmo tamanho do manto. Vou colocar a cola. É importante a gente passar cola porque eu gosto de passar cola. Tem pessoas que passam água, mas eu gosto de passar cola. Quando ela secar e ela estiver encolhendo, não sair ali da posição que eu quero. Então eu raramente faço água, eu prefiro fazer essas junções com cola. E aí eu tô adaptando o cabelo da forma que eu quero. Lembrando que eu não fiz nenhuma marcação no cabelo, deixei ele dessa forma porque a gente vai colocar o manto por cima, então não tem necessidade da gente estar trabalhando demais esse cabelo nessa parte de trás. O que vai ficar de fora vai ser a parte da frente. Então vocês que decidam, né, como que vocês vão fazer o cabelo de vocês. Se vai ser todo liso, se vai ser cacheado, se vai ser ondulado, né? Se não vai ter cabelo, talvez, né? Tem gente que prefere fazer sem cabelo ou botar só o manto por cima, como enfim, vai da escolha de cada pessoa. Aqui eu vou fazer umas tirinhas e vou fazer um cabelo ondulado, que é um pouco mais prático pra mim de fazer e de passar pra vocês, porque o cabelo cacheado eu gosto de fazer ele enrolado no palito de churrasco. E aí demoraria mais um pouco, eu não queria que demorasse tanto. Então eu vou fazer esse cabelinho assim com o cacho mais aberto, mais ondulado pra mim. Na minha visão isso é um cabelo ondulado. E vou deixar ele secando só um pouquinho pra ele não abrir quando eu estiver arrumando ele lá na cabeça. E agora eu vou voltar aqui
experimentando como que eu quero colocar aqui. Eu peguei a tesoura, fiz essas marcações para saber como que eu vou e aonde que eu vou colocar esse cabelo. E pode ser que a gente deixe pro lado de fora essa parte, então deixa ele sempre marcado. Eu, de novo, mesmo que as peças estejam úmidas, eu prefiro passar cola do que passar água. Lógico que passando cola, a gente pode se atrapalhar um pouquinho aí, passando cola nos dedos e tem que estar limpando mais vezes, mas eu prefiro ainda passar cola. Olha como tá ficando. E aí vocês vão experimentando como que vocês querem fazer essa disposição do cabelo. Eu vou botar mais uma camada. Eu gosto de colar os cabelos. Eu vou arrumando aí na parte da frente, porque essa vai ser a parte que mais vai ficar pra fora. Não vai ficar muito de cabelo pra fora, mas eu gosto que fique arrumadinho aí na frente. Então, gente, eu gosto que fique arrumadinho aí na frente, porque é a parte que vai aparecer no vídeo, né? No vídeo, na peça. Então é importante que a gente deixe essa parte aí bem arrumadinha, do jeitinho que você escolher como queira fazer esse cabelo. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Então aqui eu arrumei, eu vou esperar secar toda essa parte pra gente poder vir fazendo os outros acabamentos. Aí, gente, eu deixei secar mais ou menos um dia, que tava muito quente aqui na minha cidade. E pra vocês viram ali que um pedacinho do arame galvanizado ficou pra fora ali do bracinho, que eu empurrei um pouco mais, mas não tem problema, porque a gente vai colocar o manto por cima e vai sumir aquilo. Agora a gente vai fazer a coroa. Eu sempre procuro trazer coisas manuais aqui e que vocês possam utilizar materiais que vocês já têm em casa, ao invés de fazer grandes investimentos, né? Para quem está começando é bem importante a gente poder economizar, né? E ver um pouquinho de lucro para ir sempre comprando novos materiais. Então aí eu peguei uma massa amarela da Polycol e eu vou pegar o rolinho e vou abrir. Antes eu não tinha esse rolinho, eu usava cano de PVC no início. Então é importante que a gente saiba que a gente possa usar vários materiais. Então eu peguei esse cortador de estrela, peguei óleo mineral ou creme nível, que eu gosto bastante de usar nos cortadores. Esse cortador da Blue Star é um cortador de excelente qualidade. Aí eu vou tirar as rebarbas, né, do cortador, vou dar uma alisadinha nas pontas. Vou ver como que eu quero fazer e fazer um furinho no meio. Aí vocês podem usar qualquer material que vocês tenham, canudo, qualquer coisa. Eu vou pegar uma tampa de caneta para poder fazer esse buraquinho no meio. Se vocês tiverem alguma outra coisa por perto, não tem problema nenhum. Aí aqui eu vou arrumar aí essa parte do meio, né? Acho que o segredo do nosso trabalho é sempre um bom acabamento, né?
A gente vai aprendendo com o tempo fazer esse tipo de coisa. E aí eu vou juntar as partes. Eu vou colocar cola. Algumas pessoas talvez usem água, mas eu sempre, como eu falei aqui pra vocês, eu prefiro usar a cola que me dá mais segurança. Tem artesão que quando a peça tá molhada, faz essa união com a água, que também pode funcionar sim, porque a massa do biscuit é a base de cola. Mas eu prefiro passar cola. E aí eu juntei, né, as partes da estrela. Ficou esse buraquinho aí no meio. O que a gente vai fazer? Botar uma bolinha, como se fosse uma bolinha, meio que uma coxinha pequenininha, uma bolinha alongada, né? Botei. E eu vou fazer a base da coroa. Pega mais um pouquinho de massa amarela. Por que eu tô usando massa amarela? Porque eu vou pintar de dourado depois. E vou botar um pouquinho de brilho, de umas mini lantejoulas. Então, quando a gente pinta de uma cor mais próxima do que a gente vai fazer a pintura, eu acho que é mais fácil, né? De não pensar que a pintura possa ficar falhada e aparecer a cor de baixo. Então, assim, como eu vou pintar de dourado, é melhor fazer de amarelo do que fazer de vermelho, né? Então eu sempre gosto de fazer uma peça, quando eu vou pintar depois, de uma cor aproximada, né? E que vai fazer um fundo bom para aquela pintura. E aí eu vou deixar essa coroa secando pra gente terminar de fazer a nossa peça. Aí eu peguei a mesma massa que eu fiz a cabeça, eu vou fazer as mãozinhas dela. Fazer mãozinhas é uma questão de treino também. Às vezes a gente faz aquela mãozinha assim, só apertando, e aí a gente vai fazer as mãozinhas cortando com os dedinhos. Não vou fazer nada muito elaborado, mas eu acho que vocês treinando vão conseguir fazer uma mãozinha. Aí a gente sova, faz uma bolinha, faz uma coxinha e aperta para fazer as mãos e o pulso. E aí eu pego uma tesoura. Vocês sempre separam uma tesoura só para poder cortar o biscoito, porque ela fica cega, né? Então, se vocês usarem a tesoura, não use para cortar o biscoito. E aí vocês vão ajeitando, tirando aquela marcação da cortação, do corte, né? E corta os dedinhos. Eu gosto de cortar a pontinha para ficar mais delicado. E essa ficou a minha mãozinha. Aí vocês vão ajeitando da forma que vocês querem a mão. Essa é bem simplesinha. É uma forma bem simples, não é uma mão muito elaborada, porque tem, né, dedos, mas com unha, enfim, tem várias outras técnicas de fazer mão. E aí eu tô fazendo a outra mão da mesma forma, só que eu cortei do outro lado, mas o processo é o mesmo. No início, quando a gente não sabe cortar os dedinhos, a gente pode fazer só assim, ó. Deixar só a mão dessa forma de bonequinho, que não tem problema também, porque tudo é treino. Aí, fiz a outra mão. Aí eu tô experimentando para ver como que vai ficar a posição da mão. Eu decidi que vai ficar em posição de oração, mas vocês poderiam botar outra posição também. Fiz uma marcação aí com a tesoura que eu tava utilizando. E pronto, e agora eu vou colocar no bracinho. Vou usar cola. Vocês poderiam usar cola branca também, de artesanato. Não tem problema nenhum. Sempre posicionando da melhor forma que vocês querem. Eu já errei muita proporção várias vezes fazendo esse tipo de trabalho.
o que é absolutamente normal quando a gente está começando a fazer. Então, eu quero que ela fique nessa posição e eu vou ajustando, mas com uma cuidado pra gente não desmanchar, né, os dedinhos que a gente cortou. E eu vou dar mais uma coladinha nos dedos, porque quando a massa encolher é provável que não fique nessa posição, então eu quero deixar as mãozinhas bem presas. Aí a minha peça já está completamente seca, tanto as mãozinhas quanto o cabelo, quanto o corpo, quanto tudo. Eu vou pegar essa massa azul, mas vocês podem fazer com a tonalidade de azul que vocês tiverem. Eu tinha essa tonalidade aqui, mas pode ser um azul mais profundo, né? Um azul mais escuro, mas eu só tinha essa tonalidade de azul e para mim servia para fazer esse trabalho. Então eu já sovei a massa, fiz a bolinha e agora eu vou abrir. Passar um pouquinho de óleo aí na minha base. Eu uso essas plaquinhas de EVA. E eu vou abrir na espessura que eu acho que o manto tem que ser e já vou colocando basicamente no formato que eu vou usar para poder fazer o manto, né? Para não precisar ficar cortando e dando formato com a tesoura. Eu não gosto de fazer nem muito fina e nem muito grossa. É mais ou menos na espessura que eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou experimentar qual vai ser o tamanho do manto. Não é para ficar sobrando demais. E eu vou cortar um pouquinho embaixo. Eu gosto de manto que tenha movimento, para quando a gente fazer os acabamentos ele parecer realmente um manto. Ou vocês podem fazer um manto reto, sem essas ondulações que eu vou fazer um pouquinho mais para frente. E aí vai dar do gosto de vocês e da criatividade de vocês. Eu vou fazer desse jeito. Tô aqui experimentando o tamanho, tá dando certo. E eu vou fazer, o movimento, né? Eu tô beliscando aqui as pontinhas da massa. Lembrando que parece que vai ficar muita massa pra frente, mas não vai, porque essa massa ela vai secar e vai encolher. Então esse manto ele ainda vai recuar um pouco. Aqui eu tô experimentando para ver se eu vou conseguir colocar direitinho a coroa. Então, como vocês estão vendo, biscuit, artesanato no geral, é uma questão de paciência mesmo, de experimentar as coisas para ver o que fica bom e o que não fica bom. Passei um pouquinho de cola para poder aderir bem ali e não soltar, lógico, quando estiver seco. E lembrando de novo, né? Esse manto vai encolher, essa massa vai encolher. É sempre bom esperar a massa encolher, secar completamente, pra gente saber como que a peça finalmente vai ficar. Quando ela tá meio seca, a gente não sabe como que vai realmente ficar. Então eu tô aqui, dando movimento no meu manto pra saber como que realmente eu quero essa peça final. O resultado, né? Final desse trabalho. Aqui eu tô colocando pra ver como que vai ficar em pé. Gente, eu tenho esses resinados aqui em casa de outros trabalhos que eu fiz. Então, eu vou colocar aqui do lado do manto. Se vocês não tiverem, vocês podem colar um adesivo também. Ou não, ou quando a gente for fazer a pintura, os detalhes, vocês podem colocar só lantejola, glitter, coisas douradas aí do lado. Não precisa ter
especificamente esse adesivo resinado. Eu já tinha em casa, então eu decidi colocar para dar um charme a mais na peça. Mas isso não é obrigatório, porque eu já tinha em casa e fiz. Vocês não precisam comprar isso para poder fazer essa peça. Agora eu deixei a santinha lá secando o manto e vou pintar a coroa que já estava seca. Deixei ela secando um dia mais ou menos. Ela já estaria seca bem antes disso, mas eu tive que fazer outras coisas, então eu deixei ela secando um dia. E tô aqui passando uma tinta dourada. Para vocês verem que eu não tô pintando de forma muito cuidadosa. Tô só passando um pouquinho que minha tinta também tá acabando. Eu poderia cortar essa parte, mas eu gosto de mostrar pra vocês como que eu pinto. Eu usei aqueles pincel de escola mesmo, que a gente acha em qualquer lugar. E agora eu vou deixar secando e vou dar continuidade à santinha. Aí eu deixei também um dia inteiro ela, 24 horas, né? O manto secando. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a mão, que parece que ficou muito grande, mas não ficou, que ela encolheu. E eu vou fazer o restante do acabamento. Eu já tinha esse cordãozinho também de lantejoula. Ou vocês poderiam pintar a borda também de dourado, colocar glitter também na borda do manto e agir conforme a sua criatividade. Então eu vou aplicar essa lantejoula com cola de silicone, que é mais fácil da gente poder aderir e deixar algumas coisas mais paradinhas, né? A cola de silicone é bem grossa e ela ajuda a gente a ver logo como é que vai ficar o resultado daquele trabalho. Às vezes uma cola mais mole, aí demora, aí solta, aí você... Enfim, cada caso, cada momento é bom a gente saber que cola usar para aquele trabalho, né? Aí sempre fica com um paninho na mão, gente, porque cola de silicone, eu particularmente faço uma lambança quando eu vou aplicar. E isso aí é a importância da peça estar completamente seca também, que a gente não vai deformar o manto. Então aqui eu tô aplicando a cola em volta de todo o manto. Eu vou colocar essa santa num oratório, né? Eu não mostrei eu fazendo no oratório, mas lá na rede vizinha, se vocês quiserem olhar o resultado, eu vou postar o resultado da santinha pronta no oratório. É um presente muito legal, ou para vender, ou para presentear nas festas de final de ano. Eu posso também vir aqui fazer um oratório para vocês de outra santinha. Fazer um oratório de MDF. A gente compra pronto e customiza, né? Aqui eu tô fazendo, tô colocando aos pouquinhos. Aí eu tô ajeitando, tirando excesso de cola. Vou cortar a pontinha do paetê. É importante que a gente faça um acabamento com cola também na ponta do paetê, para ele não desfiar e soltar tudo. E aí a gente vai fazer o acabamento das partes depois que ficou faltando o paetê e sobrando, aparecendo o barbante amarelo. Aí eu vou soltar esses
e vou colar lá aonde parece que tá meio sem paetê. Então, se vocês não terem bandeira do Brasil, essa é uma opção. Vocês podem colar o paetê no lugar da bandeira do Brasil, fazer um desenho, fazer um movimento legal no lugar da bandeira do Brasil. Ah, eu não tenho paetê. Pode ser glitter, pode ser tinta, pode ser fio de seda, se tiver nessa cor dourada. A gente tem uma vasta possibilidade de fazer. Então aqui eu tô tirando o excesso de cola, limpando tudo, porque depois que gruda já era pra tirar, arrumando. E a nossa peça tá quase finalizada. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai terminar a coroa. Então, eu gosto de usar materiais que a gente encontra em qualquer lugar. Antes disso, eu vou pegar uma folhinha para poder colocar embaixo, da coroa, porque a gente vai mexer com purpurina, com mini paetê, glitter. Então, sempre é bom colocar uma folhinha para a gente não desperdiçar tanto material. Eu comprei esses glitterzinhos e essa purpurina. Não é uma purpurina, é um mini paetê na loja de materiais para unha. Tem em lojas especializadas em biscuit, mas eu acho que comprar nessas lojas a gente facilita, achar os materiais. Então eu tô passando sacola legítima, que é uma cola muito boa para esse tipo de trabalho. Aqui eu tô tentando descobrir aonde que abre para não derramar tudo. E é isso, é só jogar. Só jogar e ser feliz. A gente sabe que faz uma melequeira danada, mexer com paetê, com cola. Então, se vocês quiserem fazer em outro lugar, não na mesa de trabalho, também é bem bacana, porque parece que fica paetê para todo canto. E eu vou deixar secando, ó. Já espalhei tudo já. Pronto, ela ficou bem bonitinha, com os mini paetês. E parece que é glitter aí, mas são aqueles mini paetês de colocar nos detalhes da unha. E aí eu tô colocando aonde não tinha. Vou deixar a sacola secando. Vou guardar aí, ó, pra que serve o papel pra gente guardar o nosso material de trabalho, que ainda dá pra usar em várias outras coisas, que a gente usa em pouca quantidade. Essas partes que ficou caindo, que ficou na folha, a gente vai usar também no manto para dar um charmezinho. Então vou pegar um pouquinho de cola, vou espalhar com o dedo e vou colocar os nossos mini paetês que ficaram ali na folha. Usar é 100% de aproveitamento, gente. Não só no início da profissão, mas a qualquer momento, a gente tem que economizar material pra gente poder ver lucro no que a gente tá fazendo, Os materiais com o tempo vão encarecendo, como todas as coisas, e a gente tem que enxergar formas de não desperdiçar, jogar dinheiro fora. Então, já fiz isso, vou limpar minha base ali de trabalho. Como eu falei pra vocês, é importante que tenha sempre um paninho úmido ou um lenço umedecido. Compro daqueles bem baratinhos, pra gente poder sempre estar limpando, a mão.
eu peguei esse tercinho que vende em lojas de artigos de festa, para lembrancinha de batizado, de primeira comunhão. A gente poderia fazer também um tercinho, mas eu acho que para vocês é mais prático comprar pronto e é um produto que você acha em qualquer lugar. Eu coloquei a cola de silicone, eu poderia colocar aquela cola 793, mas nem toda vez eu gosto de usar aquela cola, porque ela mancha a peça, ela escorre, enfim, a gente tem que usar com cuidado. Eu optei também de colocar cola de silicone aí, mas vocês poderiam também usar a cola Tech Bond, aquela 793 que todo mundo tem em casa. Também, eu preferia usar a Tech Bond, a cola de lantejoula. Não a cola de lantejoula não, eu preferia usar a cola de silicone. E aí, eu tô passando mais cola em cima das mini lantejoulas. Por quê? Para elas não saírem. Elas vão ficar aí grudadinhas. Quando secar, vai continuar brilhoso e não vai sair da coroa, né? Quando a gente usa glitter, é bom a gente passar uma fina camada de cola por cima para não sair. Gente, então é isso. Esse foi o resultado da nossa santinha. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Dê o like, se puder, se gostarem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.